Pessoal, hoje trazer um artigo fantástico, principalmente para aquelas pessoas que fazem atividade física ou um pouco mais intensas ou um pouco mais longas, treinos ou competições, e para aquelas pessoas que se preocupam com isso em fazer uma dieta ou uma preparação para estes treinos, principalmente no sentido de ter energia durante toda a atividade física e não quebrar durante esses treinos ou provas. Não é só para atleta amador, né? Mas também para nutricionistas, também para preparador físico, também para grupo de corrida, de pedal e etc. Muito interessante, porque provavelmente vai fazer você pensar de forma diferente no que se refere à suplementação ou acompanhamento com os carboidratos para essa atividade física. Vamos lá, esse aqui é o trabalho, é um trabalho que saiu na Endocrine Reviews. Ele é um trabalho muito grande, então eu vou acabar dividindo aqui em 2 ou 3 vídeos, vamos ver o tamanho que fica, mas ele é muito interessante porque eles são pessoas que estudam muito essa área e que eles fizeram uma revisão dos últimos 100 anos da literatura. E nesses últimos 100 anos, eles perceberam que tiveram várias más interpretações dos trabalhos antigos, principalmente quando a gente traz à tona aqui dos recursos que a gente tem hoje, e com isso eles criaram 16 evidências que se contrapõem aos últimos 100 anos de trabalho. Então vamos lá, vocês vão ver que vai valer muito a pena você ficar nesses vídeos. Primeira coisa que é um mito antigo, tá? E que hoje eles já, com esse trabalho, eles desfizeram. Chama a terapia anoplerótica, que é o TAT, que vocês vão ver aqui no artigo, certo? O que significa essa terapia? Bom, qual que era a causa da fadiga? A causa da fadiga era um tanque vazio. Então, sempre se pensou que o esgotamento do glicogênio muscular fazia com que o músculo ficasse sem energia e com isso o músculo, a pessoa quebrasse, né? Quebrar é uma gíria aí de quem faz competição e treino, certo? Que isso é um modelo mecânico. Então o corpo é uma máquina que falha quando as peças, no caso aqui o músculo, não tem energia, e sempre ignorou o papel do cérebro. Sempre colocou a falha durante a atividade física no músculo. E, na verdade, isso muda totalmente nessa nova realidade. Então, o mecanismo de segurança do corpo ele se antecipa a catástrofes. Então a gente vai entender isso aqui com o tempo. Na verdade, não é uma falta de glicogênio muscular. Na verdade, o corpo ele é complexo e ele é regulamentado por um equilíbrio. Então é muito difícil o corpo deixar acabar esse glicogênio muscular que ia afetar o corpo todo, certo? E ele muda o papel central para o cérebro. Então, na verdade, quem comanda essa quebra ou falha muscular não é a falta de glicogênio, e sim o cérebro, e a gente vai entender isso aqui. Então, a visão clássica era uma visão de quê? De depressão muscular. Era uma falha mecânica. Então, o foco dessa visão estava completamente no músculo, porque acreditava que, na verdade, o glicogênio acabava, o músculo falhava. E qual que é o paradigma novo de hoje? Na verdade, não é isso. Na verdade, é que a gente tem uma hipoglicemia induzida pelo exercício e, como mecanismo de proteção, o cérebro manda o músculo falhar. Olha a diferença e vocês vão ver na prática aqui, certo? Essa teoria do tanque vazio, que era uma metáfora aí com um carro sem gasolina, porque o carro para por falta de gasolina. Na verdade, o nosso músculo ainda tem combustível, mas o cérebro manda o músculo parar de forma preventiva, porque ele começa a perceber que a glicose está caindo, ou de forma absoluta ou numa velocidade rápida, certo? E essa cegueira central que existia na visão clássica, hoje a gente consegue manter, hoje consegue se mudar a visão para esse small glucose pool, que é um pool de glicose pequeno, que é a quantidade de glicose que tem no sangue, que ela vai ser mais importante do que a quantidade de glicose que tem no músculo referente à energia, certo? Então agora a gente vai para as evidências que eles falaram para vocês.
Como são 16 evidências, eu não sei se num vídeo só vai ficar bom. Então talvez eu vá dividir. E agora eu vou fazer duas coisas com você. Eu vou explicar a evidência e eu vou mostrar para vocês como, de forma prática, a gente pode, com esse novo entendimento, melhorar a nossa performance. Então vamos lá. ATP nunca zera. O que isso significa? Quando você está em exaustão muscular e quebra, na verdade você ainda tem aí 40, 50% do seu glicogênio muscular. E o corpo reserva esse glicogênio muscular para não ter uma catástrofe biológica ali na frente. Isso se prova por quê? Se o seu glicogênio, o nosso ATP, e o ATP é uma molécula energética que vem da queima da glicose ou da queima da gordura. Então, o que faz o músculo relaxar é o ATP. Então, quando não tem ATP, a miosina e a actina, elas não conseguem se separar. Então, se essa teoria fosse verdade, o que aconteceria? Acabaria o ATP e a gente entraria em rigor mortis, que é o que acontece com a pessoa que morre depois de um tempo. E, na verdade, é o contrário. Vocês percebem que quando existe o esgotamento muscular, a pessoa cai no chão, mas ela cai com o músculo flácido. Por quê? Porque ainda tem ATP, ainda tem glicogênio. Tanto que você pode estar, você que está acostumado a fazer provas mais longas, você está morto durante o terço final da prova, mas a hora que você vê a chegada, você consegue dar um sprint final. Por quê? Porque o cérebro percebe que logo ali na frente vai acabar o sofrimento. E aí você consegue energia e ele faz o recrutamento neuromuscular. Então, resumindo, a falha não é metabólica. A falha é neural e eu vou mostrar por que a gente consegue fazer em relação a isso. Se a gente sabe que existe uma trava de segurança baseada na percepção do perigo, a gente pode usar algumas substâncias que elas enganam o cérebro em relação a este perigo. Por exemplo, cafeína, bochecho com carboidrato sem você engolir o carboidrato pode ser importante. Não tem caloria, não tem energia e engana o cérebro. Então, por exemplo, pacientes que travam cedo demais, geralmente não é por falta de carboidrato, e a gente pode fazer algum tipo de treinamento específico também para esse paciente aumentar esse limiar de energia dele. Então, como a gente falou, o corpo humano não falha por falta de recurso, e sim por excesso de proteção. Vamos aqui para a segunda evidência científica. Erro de interpretação desse artigo foi escrito em 1967. Então, esse estudo clássico, ele mostra que é um estudo escandinavo muito famoso, que ele tenta correlacionar o baixo glicogênio com a exaustão, criando esse dogma aí da carga de carboidrato. Porém, ele esqueceu de um evento crucial que agora foi provado. A causa real não era a hipoglicemia. Né? Na verdade, esses atletas, eles tinham uma certa glicemia, mas principalmente por quê? Porque eles ficaram durante o treinamento, durante a prova, com tanto carboidrato que esses pacientes não tinham uma flexibilidade metabólica para queimar a gordura. Então, realmente aconteceu a hipoglicemia nestes pacientes de 1967, principalmente porque eles não eram cetoadaptados, eles não queimavam gordura para produzir energia, de acordo com a revisão deste trabalho agora. Então, o cérebro entra em fadiga e faz o corpo desligar quando essa hipoglicemia induzida pelo exercício se estabelece, certo? Então, não era o músculo sem energia, era o cérebro que estava em hipoglicemia. E o que a gente consegue fazer nessa evidência 2? Então, quando um atleta, um atleta seu, por exemplo, ou você, ou um atleta de você que é um treinador, a gente estiver fazendo uma fadiga durante o treino, a gente pode fazer o seguinte, usar de alguns recursos, por exemplo, aqueles recursos que captam a glicose. Então, fazer treinos e especificar treinos com aqueles recursos que avaliam a glicose em tempo real. Se ela estiver baixa, a gente consegue colocar um pouco de glicose nesse paciente, via oral principalmente. E o que é o resultado esperado? Se esse paciente
em 5 a 10 minutos melhorar essa exaustão, a gente está provando que não é falha de glicose no músculo, porque demoraria muito mais de 15 minutos para esse carboidrato virar glicogênio. Então a gente está mostrando que, na verdade, ele tem uma pequena hipoglicemia. Então aí a gente prova isso e a gente já percebe que esse paciente provavelmente está com ele não está certo adaptado, beleza? Vamos para um terceiro aqui, que é a reversão instantânea da fadiga. É mais ou menos semelhante. Então, experimento. Atletas na exaustão receberam 200 gramas de glicose. A teoria antiga falava que o quê? Esses 200 gramas de glicose ia ser utilizado para o músculo como energia. Porém, a gente sabe que 15 minutos é muito pouco tempo para esse açúcar ir para o músculo. Então, a gente prova ali que é uma hipoglicemia. Conclusão, então. Se a performance voltou após 15 minutos de ingestão de uma glicose, ou de um carboidrato aí, um gel, etc., a gente fala o quê? Que o que está faltando é glicose no sangue e não o glicogênio. Como é que a gente pode fazer isso de forma prática, né? Usar aqueles medidores. Existem aí tanto o medidor de glicose quanto o Garmin, alguns específicos, e a gente já, durante o treino, a gente já percebe como é que está a curva glicêmica. Então a gente não tem que esperar uma curva glicêmica chegar muito baixa para a gente perder rendimento. Na verdade, a gente já pode botar um alarme quando a curva glicêmica baixar de 90, já é a hora do paciente usar o gel ou a glicose. Porque com isso, em 10, 15 minutos, a glicemia volta e o paciente não tem perda de rendimento. Certo? Vamos para a quarta evidência científica aqui, que é a hipoglicemia e a parada completa. Então, essa famosa batida no muro aí no quilômetro 30 de pacientes que estão fazendo uma maratona, né? Exatamente, ele coincide, se a gente for pegar testes aí de gasto energético, mais ou menos coincide com a perda ou com a diminuição significativa do glicogênio hepático, certo? Então, 40% dos maratonistas, eles neste caso aí não estão com falha de glicogênio muscular. Na verdade, ele está com falha ou queda do glicogênio hepático para manter a glicemia, certo? A glicemia, para o paciente quebrar, que é uma hipoglicemia crítica em torno de 63, e o gargalo fisiológico é esse. O fígado abre o bico antes da perna. Então, o glicogênio hepático, ele piora ou ele acaba antes do glicogênio muscular. E o que daria para a gente fazer, então, num paciente desse? Vamos aqui para uma parte prática, o que daria para fazer? Então, assim, a gente consegue otimizar o glicogênio hepático, certo? Então, o protocolo seria o quê? Uma recarga hepática. O que faz uma recarga hepática do glicogênio melhor? A frutose é melhor do que a glicose para essa recarga hepática. Então, uma dica prática. No dia da prova, para garantir que a gente tenha esse nível de glicogênio num nível adequado para manter a prova, o ideal aí é que antes da prova, 2, 3 horas antes, ele faça o uso de bebidas com frutose. Seja ele um suco de uva, um suco de laranja, mel. Por quê? Porque aí a gente garante que a quantidade de glicogênio hepático vai estar num nível ótimo para garantir que a quantidade de glicose no sangue não baixe muito, certo? Resultado, você vai iniciar a prova com um termostato de segurança lá em cima, certo? Vamos aqui para a evidência 5, que é uma correlação estatística inegável. O que é essa correlação? Carboidrato exógeno, por exemplo, gel ou uma bebida açucarada, melhorou a performance nos grupos apenas que desenvolveram hipoglicemia, certo? Então, o paciente que usou muito gel sem estar hipoglicêmico não fez nenhuma alteração na performance. O que pode acontecer com esses pacientes? A gente sabe que paciente que usa muito gel, que é uma bebida muito hiperglicêmica e muito hiperosmótica, esse paciente pode ter desconforto gastrointestinal.
Então tem que tomar esse cuidado. E não é especificamente numa hora. Ah, é uma hora de... um gel por hora a partir da segunda hora, por exemplo. Na verdade, esse paciente já ainda nessa segunda hora de treino, ele pode estar com uma glicemia alta, então esse cara não precisa de gel, certo? Então a glicemia, se o paciente estiver em euglicemia, que é o nível normal de glicemia, o gel extra não vai melhorar a performance. Na verdade, ele pode ter um complicador gastrointestinal. E existe algo que a gente pode fazer na prática? Existe sim. Por exemplo, o paciente pode treinar usando esses medidores aí, esses sensores de glicose, e a gente vê o gráfico. Então, por exemplo, o João vai treinar a corrida e tomou um gel no 10º quilômetro, mas a glicemia dele estava em 95. Ele não precisava desse gel. Como ele vai treinar com o sensor de glicose, ele percebe que lá no 15º ou no 18º, no quilômetro 18º, ele teve uma hipoglicemia. Então ele só começa a tomar o gel quando ele estiver próximo disso. O benefício, você limpa a dieta do paciente, você evita, eu falo paciente aqui, é o atleta, desculpa, você evita que ele tenha a saúde intestinal alterada, evita que esse paciente tenha trato gastrointestinal acometido durante provas, diminui a resistência insulínica e tudo mais. Então, isso aqui é muito importante para quem vai fazer tanto o pré-treino quanto o treino desses pacientes. Vamos lá. Evidência número 6, o drive motor voluntário ou as unidades musculares, neuromusculares. Então, quem comanda isso é o hipotálamo, lá o cérebro. Então, a gente tem sensores que detectam a queda de glicose. Como isso é algo muito importante para o cérebro, o que o cérebro faz? Ele para de recrutar essas vias neurais /motores. Com o recrutamento reduzido, o paciente começa a perder performance antes de quebrar, certo? E isso a gente conseguiu se provar com o seguinte: pacientes que estavam em exaustão completa, que teoricamente era por falta de glicogênio, quando você faz uma eletroneuroestimulação, o paciente contrai tudo novamente e chega a contrair na força máxima. Então, quer dizer, o que estava faltando não era o glicogênio para contrair, e sim um recrutamento menor dessas questões neuromusculares. O que a gente consegue fazer para melhorar esse recrutamento de unidades motoras? Então a gente consegue visualizar. Hoje tem tecnologia, por exemplo, esse anel, tem wearables, que são relógios, pulseiras, que eles, ou sensores de cadência para quem está pedalando, que conseguem avaliar perdas biomecânicas ou diminuição de rendimento. Quando você começa a ter essa queda de rendimento, muito antes de quebrar, talvez você seja um alerta para você prestar atenção e fazer o seguinte: opa, está na hora de eu fazer ou um aporte de carboidrato, que a gente falou ali para melhorar a glicemia, ou fazer aquelas substâncias que podem enganar o cérebro, uma cafeína ou um bochecho com carboidrato. Isso é muito importante para manter aí tanto a performance quanto não ter nenhuma complicação, certo? Vamos aqui para a 7ª evidência. Eu vou terminar aqui esse vídeo nessa 7ª evidência, até para não ficar muito grande, tá? Que é o efeito do bochecho com substância doce para enganar o cérebro. Então, tem nesse artigo foi descrito aí de 2 a 3% de melhora na performance só em você bochechar solução com carboidrato e cuspir. Você não colocou nenhum ou muito pouca caloria para dentro, mas como existem muitos receptores na própria boca, aqui na orofaringe,
esses receptores avisam o cérebro que está chegando glicose. Com isso, você consegue dar uma hackeada no cérebro e fazer com que você tenha um sprint extra. E na prática, dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer sim, né? Principalmente aí treinos de alta intensidade ou na fase de cutting de um paciente que está querendo perder muita gordura, para a gente não ficar colocando muito carboidrato para dentro, para ele secar o máximo possível, você pode usar uma solução, por exemplo, de maltodestrina 6%, só para fazer um bochecho, tá? Entre os tiros, por exemplo. Isso vai manter seu cérebro hackeado, vai te dar uma intensidade máxima e você não engoliu açúcar e não aumentou aí a sua quantidade de carboidratos e calorias, certo? Vou deixar essa aqui para o próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês realmente estejam gostando. Eu tenho essas dicas aqui separadas, se vocês quiserem, depois eu consigo enviar, mas também é só pausar o vídeo aqui e copiar, tá? Então a gente vai se ver daqui a pouco no próximo vídeo, falando da 8ª até a 16ª evidência científica, beleza? Até daqui a pouco.